glorifiquem a Deus com o corpo de vocês. E uma outra passagem que eu quero mencionar, 2 Coríntios capítulo 5, versículo 1. Sabemos que, se for destruída a temporária habitação terrena em que vivemos, ou seja, o nosso corpo, temos da parte de Deus um edifício, uma casa eterna no céu, não construída por mãos humanas. O nosso corpo é temporário, o nosso corpo vai passar, o nosso vigor irá desaparecer. Hoje eu estava lendo Salmos 90, que diz assim, versículo 12, Senhor, nos ensina a contar os nossos dias com sabedoria para que alcancemos corações sábios. Salmos 90 é um salmo que é atribuído a Moisés, a sua autoria, e Moisés fala, ele dá uma aula ali, depois você lê Salmos 90 todo, ele dá uma aula ali sobre a brevidade da vida, dizendo que nós vivemos até os 70 anos, se nós tivermos uma robustez, um vigor, nós ainda conseguimos chegar aos 80, e hoje a medicina, a ciência nos proporciona até mais do que isso. Mas o fato é que um dia a nossa vida acaba. O nosso corpo, ele não é eterno, ele tem uma finitude, ele tem um fim. Mas Paulo diz aqui em 2 Coríntios capítulo 5 que nós teremos uma casa eterna no céu e que ela não foi construída por mãos humanas. O próprio Deus tem preparado para nós uma habitação. Jesus disse que iria para o Pai para nos preparar morada. Então, haverá uma habitação que não é corruptível, mas que é incorruptível, a qual eu e você vamos habitar para sempre com o nosso Pai. Então, o templo aqui, dentro daquilo que o Senhor ministrou ao meu coração, o templo que Jesus ficou indignado porque estava corrompido, primeiramente ele representa a nossa própria vida, o nosso próprio corpo, que nós usamos muitas vezes para o mal, para dar lugar às nossas paixões, e o que Deus quer de nós é santidade. E a segunda coisa que o corpo, ou melhor, que o templo representa é a igreja. O coletivo do corpo de Cristo, a noiva de Cristo. Em 1 Coríntios capítulo 3, depois você dá pause e vai anotando esses versículos aí, assiste de novo se precisar, mas guarde essas passagens. 1 Coríntios capítulo 3, versículos 16 e 17, diz assim: vocês não sabem que são santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá. Pois o santuário de Deus, que são vocês, é sagrado. Então Jesus ficou indignado porque ele sabia que nós pertencemos a Deus. E de uma forma figurada, Jesus estava dizendo que nós estávamos profanando o nosso corpo e o corpo de forma coletiva, que é a igreja. Então, essa atitude de Jesus diante da corrupção que estava acontecendo no templo, ela me levou a refletir. E eu quero convidar você a refletir junto comigo nessa pergunta: o que Jesus faria nos dias de hoje se ele visitasse os nossos templos? Será que ele acharia necessário purificar os nossos templos, como ele fez em Jerusalém? E aqui você pode pensar no templo das duas maneiras: o nosso corpo e os templos onde nós nos reunimos também. As instituições chamadas cristãs, evangélicas ou católicas, que nós criamos ao longo dos séculos
e que hoje propagam a palavra de Deus. O que precisa ser purificado? Em mim, individualmente, como igreja, e na igreja como instituição. Você acha que Jesus gostaria de purificar também o templo hoje? Ou se você acha que Jesus hoje entraria numa igreja, num templo, ou ele olharia para a minha vida, para a sua vida e diria assim: não, está tudo certo, está tudo aprovado o que vocês estão fazendo, não tem nada que mudar. Qual é a sua opinião? Eu, particularmente, acho que Jesus jogaria fora muitas coisas da nossa vida e das instituições das quais nós fazemos parte. Muitas coisas que individualmente impedem a nossa obediência pessoal a Ele. Nós temos nos corrompido com erros doutrinários. A Bíblia não pode ser interpretada de acordo com a nossa conveniência. Eu preciso olhar para as Escrituras e pedir ao Espírito Santo discernimento para que eu consiga compreender a vontade de Deus, a verdadeira vontade de Deus para a minha vida. Nós precisamos de purificação, precisamos nos purificar, porque somos pessoas corruptíveis. O templo do nosso corpo, ele precisa estar adequado para que Jesus entre e se agrade dele e permaneça nele. Precisamos deixar de lado toda a impureza e todo o acúmulo de maldade, como o Tiago falou no capítulo 1, no verso 21, aliás. Jesus, ele colocaria para fora todas as coisas que os homens atribuíram sem permissão à sua igreja. Muitas igrejas, irmãos, eu não quero falar especificamente de nenhuma aqui em particular, mas a maioria das igrejas ela nasce com uma missão, ela nasce de forma saudável, ela nasce em uma comunidade, abençoando aquela comunidade, mas depois, por causa do orgulho, por causa da vaidade de homens, ela se corrompe. As pessoas começam a colocar nela doutrinas, ensinamentos que não estão contidos na palavra. Por isso que a igreja precisa de purificação. E assim também, numa proporção menor, somos eu e você. Quando nós chegamos à igreja, quando nós temos o nosso encontro com Jesus, nós recebemos a palavra de bom grado e nós damos o nosso melhor, ficamos apaixonados pelo Evangelho e não medimos esforços para ir ao culto, para servir a Deus, honramos a Deus com as nossas finanças, né? Entendemos que a obra do Senhor precisa de contribuição, mas aos poucos nós vamos permitindo que as nossas ideias particulares, os nossos achismos comecem a nos afastar do corpo de Cristo, comecem a nos afastar da igreja. E antes, aqueles que eram apaixonados pela obra, que não mediam esforços, que abraçavam todas as propostas de uma maneira assim, muito apaixonada mesmo, né? Eu não achei a palavra aqui, que se mostravam dispostos a fazer aquilo que era proposto, começam a questionar tudo e aos poucos vão esfriando, o olhar passa a ser um olhar de crítica e não um olhar de admiração sobre os homens e mulheres de Deus. Então Jesus, ele viu uma necessidade, quando ele entrou no templo, ele viu que era necessário purificar o templo. Por isso Jesus expulsou aquelas pessoas dali, derrubou as mesas. Não era errado trocar dinheiro,
Não era esse o pecado. Eu quero que você entenda isso. Não era isso, não era disso que Jesus estava falando. Todos nós hoje precisamos de dinheiro. Dinheiro para pagar uma conta, dinheiro para sobreviver. Esse microfone custa dinheiro, os celulares que eu estou transmitindo custam dinheiro. Se você se reúne numa igreja física, ela paga o aluguel, ou ela paga IPTU, ou ela paga a construção em si que foi edificada ali. Não era errado também vender animais, naquele momento ali, era o que eles usavam para fazer o sacrifício, mas o que era errado era que a função essencial do templo passou a ser isso. A função essencial, a prioridade daquele templo passou a ser o dinheiro. Não era mais a adoração a Deus. E hoje, infelizmente, eu percebo isso. Em muitas igrejas acontece tanta programação, tantos eventos, coisas boas até, só que a igreja perdeu o seu foco. O Tiago falou que a verdadeira religião é cuidar das viúvas e dos necessitados. Infelizmente, muitas igrejas hoje, elas têm como foco o dinheiro. É muito triste falar isso. Muito triste falar isso. Igrejas que transformaram a sua missão em uma meta financeira. Perdeu o foco. E a igreja, com isso, na sociedade, para muitas pessoas, e eu estou nas redes sociais, eu vejo muita inquietação e indignação, para muitas pessoas, a igreja não é mais reconhecida como um organismo espiritual. Muitas pessoas pensam assim. E nós, como cristãos, nós temos que resgatar isso. A purificação do templo é a purificação, primeiramente, da minha mente, do meu corpo, através de uma atitude de santidade, de compaixão, da expressão dos frutos do Espírito na minha vida. E isso depois se transforma em um movimento coletivo que contagia as pessoas da minha família, da minha comunidade, da minha cidade, de uma forma natural, não de uma forma impositiva. Eu fico vendo a igreja hoje, e eu sei que tem pessoas muito maduras me ouvindo, então entenda isso que eu vou falar. Nós, democraticamente, defendemos um Estado que é laico. Nós sempre fomos assim, não, o Estado tem que ser laico. Ou seja, o Estado não pode ter uma religião. E isso é o correto. Só que aí, quando um professor ou uma professora da rede pública abre as suas aulas com uma oração, nós ficamos maravilhados, é ou não é? Eu pensava dessa maneira, mas eu estou num processo de transformação, de crescimento, e eu espero que você também esteja. Ah, pastor, é errado orar? Não, não é errado orar. Mas a partir do momento em que um cristão evangélico tem o direito de orar dentro de uma sala de aula para os seus alunos, o espírita, o umbandista, ele também teria o direito de expressar a sua fé ali através de um ritual dele. Porque o Estado precisa ser laico e nós temos liberdade religiosa. Então, do mesmo jeito que você não quer que o católico reze uma Ave Maria no início da aula lá para o seu filho, nós também não podemos nos conformar em abrir uma aula com uma oração. Então não faz nenhuma coisa nem outra. Eu espero que vocês entendam isso. No nome de Jesus,
Eu sei que essa mensagem alcança muitas pessoas, mas se é um Estado laico, então eu não posso dar preferência para a igreja A ou a igreja B. Muitas vezes nós não fazemos evangelismo, nós fazemos proselitismo. Nós queremos impor a nossa religião goela abaixo das pessoas. Então, para muitas pessoas, a igreja perdeu esse reconhecimento de organismo espiritual que ela carrega por legitimidade dada por Jesus aos apóstolos e transmitida ao mundo inteiro através da pregação do Evangelho. Amém? Mas eu quero que você dê a sua opinião também. Mas você pode me refutar, mas argumente de uma forma coesa aí, de uma forma bem embasada, tá bom? Porque se nós, eu vou dizer novamente, se nós vivemos uma democracia e a Constituição diz que o Estado é laico, ou seja, o Estado não tem uma religião preferida, a nossa atitude tem que ser essa, de termos liberdade. E se eu quiser orar na hora do intervalo? Amém, vai para um cantinho lá, reúne quem você quiser e ora. Mas as figuras de autoridade, elas não podem impor a religião para as pessoas, e muitas vezes é isso que está acontecendo.